E aí, meus amigos, boa tarde. São 4h36, hoje, dia 9, domingo, e nós vamos ler o texto de Lucas 11, de 1 a 4, que é quando Jesus ensina os discípulos a orarem depois de um pedido que eles fazem. E eu fiquei lendo essa oração hoje, e eu falei assim: como que as pessoas poderiam entender isso aqui não como uma reza ou uma oração ou alguma coisa que fosse uma espécie de voodoo para espantar os maus espíritos, mas que fosse uma declaração do propósito, do projeto de Deus para a nossa vida, tá? E essa declaração foi feita na época acho que é demonstrância que fala. Foi até onde apareceu a palavra protestante, quando os arminianos lá na Holanda queriam mudar o conceito que tinham do padrão existente calvinista, e eles lançaram um oposto. Eu vou tentar usar o meu inglês aqui, não quero que vocês fiquem rindo do meu inglês não, tá? Mas vou falar ele direto, são 5 pontos, e esses 5 pontos, eles começam com um T, depois vem com um U, depois um L, um I e um P, que vai dar uma mnemônica chamada tulipe, que é tulipa. Então, toda vez que você vê uma tulipa, ou vê uma tulipe em inglês, entendeu? Você vai lembrar desses 5 pontos. E na minha cabeça, isso é teologia minha, tá? Não deu satisfação a ninguém, se alguém concordar ou discordar. Eu acho que a tulipe, ela está totalmente introjetada no capítulo 11, do verso 1 ao 4. Se algum teólogo pensa ao contrário, é problema seu. Agora, se em alguns irmãos ou irmãs que se sentirem confortáveis em ter esta palavra ao seu coração, que por favor usufrua tranquilamente. Então vou colocar ela em inglês para sair na legenda, uma embaixo da outra certinho, e vou também botar em português do lado, tá? Então vamos lá. A primeira eu vou falar direto, tá? E vou tentar, fazer o meu inglês, que não é muito bom, mas um inglês que seja que tenha bons ouvidos, né? Total deprivation or inability, unconditional election, limit atonement, irresistible grace e perseverance of saints. Ok? Então tá aí, tá gravado. Eu vou colocar essas palavras aí, vou colocar depois em português do lado. E o texto que nós vamos ler é de capítulo 11, verso 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou um dos seus discípulos, lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dai-nos dia em dia. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Vamos lá? Primeira coisa aqui vai ser o T, de tulipe, que normalmente em português é traduzido como total depravação, mas as pessoas levam a palavra depravação como algo imoral. Então, para substituir o depraved aqui, vou colocar a palavra inability, que é inabilidade, total inabilidade. Em que parte? Aí o que você vai fazer? Já vou dar a dica para você colocar na sua Bíblia. Você vai pegar um T
escrever um T na sua Bíblia, do lado da palavra Pai e santificado aí. Então essa parte, Pai, santificado seja o teu nome, significa total inabilidade, tá? Ou seria total depravação. O que quer dizer isso? Ele está querendo dizer o seguinte, que a palavra santificado aqui, hagios, no grego, quer dizer separado, destacado. Ele está dizendo o seguinte: Pai, destacado seja o teu nome. Por quê? Porque eu sou totalmente incapaz, eu não tenho habilidade nenhuma, eu sou inábil, eu sou totalmente depravado para guiar-me por mim mesmo. Então, seja destacado o teu nome, seja projetado o teu nome. Daí o T na frente dessas duas palavras, do Pai e do santificado, porque na minha Bíblia aparece Pai em cima e santificado embaixo. Em segundo lugar, seria a eleição incondicional, quando fala bem assim: venha o teu reino. Por que Jesus está dando ênfase à questão do reino? Porque é justamente quando houvesse a morte dele, ele mesmo falou: se eu não for, ele não vem. Ele que ele está dizendo é o quem? É o Paráclito. Lembra? Não é Paracleto. Para, o acento está num A, num alfa, tá bom? Quer dizer, o advogado, que eu já falei para vocês que eles traduzem como consolador, mas eu, como estudante, como professor de grego, eu prefiro traduzir a palavra Paráclito como advogado, tá? E advogado de defesa e de juízo, que é o que ele vai fazer em João 16:8, juízo, e João 16:13, de defesa, tá? Bem exegético, bem certinho. E espero que dê tempo. Venha o teu reino, eleição incondicional. Não tem condições da gente fazer a coisa, dirigir o reino. Então a eleição tem que ser para um só povo, tá? E 3, né? O pão nosso de cada dia, ou seja, expiação limitada. A morte dele tem que ser única e exclusiva. O pão dele, que é o corpo dele, foi morto de forma limitada para alguns, né? Para todos, é para todo, tá? 4, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. Ou seja, a graça é irresistível. Não tem como você fazer a coisa se não for pela graça. A lei só mostra o erro, mas não perdoa. Então tem que ter graça irresistível. Você não consegue, você quer errar, você pode até errar, mas a graça te traz de volta. Está correto pensar assim. E por fim, e não nos deixe cair em tentação, ou seja, perseverança dos santos. Ele pede para que você não caia em tentação, porque ele acredita que existe a perseverança dos santos. Gente, para a glória de Jesus, estou falando isso. Pode muita gente me criticar em relação a isso, mas eu achei que ficou bom pra caramba. Você vai passar a entender a tulipe, os 5 pontos de calvinismo, do ponto de calvinismo, a partir da oração do Pai Nosso. Eu agradeço a Deus por ter tido essa iluminação que veio do alto. Isso vai ficar escrito aí para você. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E percebeu, né? Que eu mudei a camisinha, só não posso cantar aquela música ridícula que eles cantam na internet. Mas pelo menos eu estou com azul agora de gola. Amém? Fica na paz aí em nome de Jesus.